Pessoal, bom dia. Então, hoje a gente vai ter uma aula de citologia, né, dando continuidade à semana passada. Aqui a gente tem a estrutura de uma célula procarionte, são as bactérias, né, que foi o conteúdo da semana passada. E desse lá aqui a gente vai ter algumas estruturas, por exemplo, citoplasma. O citoplasma ele é comum tanto em célula procarionte como a célula eucarionte. Então, procarionte, nossos únicos representantes são bactérias. Eucarionte, a gente tem célula animal e vegetal. Então, de protozoários até o ser humano, são todas eucariontes, tá? Possuem núcleo organizado. Procarionte não possui núcleo organizado. Então, o citoplasma, né, de uma célula eucarionte, ele ocorre numa região onde ele é delimitado por uma membrana plasmática, tá? E onde tem o núcleo e os demais componentes, que é o citosol, a membrana plasmática, né? As organelas, nessas organelas, elas são pequenos órgãos, né? Vamos supor assim, que têm funções específicas dentro da célula. O citoesqueleto, que é a rede de túbulos e filamentos, que define a forma, né, da célula e permite com que ela se movimente. Então, a célula tem os seus movimentos lá, né? Ela consegue andar, vamos supor, glóbulos brancos, que é uma célula do nosso sistema de defesa, do nosso sangue. Os glóbulos brancos, ela faz um movimento, né, que ela consegue chegar ao organismo invasor e capturar ele para depois destruir, tá bom? Então, aqui meu exemplo de células eucariótica, eu tenho célula animal, célula vegetal, né? Os dois têm ali as suas estruturas muito bem definidas, a gente vai ver agora. E começando pelos ribossomos. Então, os ribossomos são especializados na produção de proteínas, podem estar livres no citoplasma ou eles podem estar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Ele vai ser rugoso pela presença de ribossomos. É a única organela presente em células procariontes, então procariontes também possuem ribossomos para produção de proteínas, tá bom? Então aqui depois a gente vai ver bem certinho como que ocorre a produção dessas proteínas quando a gente for ver síntese de DNA. Retículo endoplasmático vai ser uma rede de túbulos e membranas e bolsas membranosas, né? Ele é classificado em retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, né? Que apresenta os ribossomos aderidos, e o liso, que não tem ribossomos, tá? Qual que é a função? A gente vai ver a função do retículo endoplasmático rugoso, tá? Como ele possui os ribossomos aderidos, a especialidade dele é o que? Síntese proteica, tá? Então ele potencializa, ele produz mais rápido a síntese, as proteínas. O exemplo que a gente tem são as enzimas digestivas dos alimentos consumidos na dieta, são produzidos pelo retículo endoplasmático rugoso, tá? E depois são liberados nas cavidades do túbulo digestivo. Como assim? São produzidas, né? São células especializadas para a produção dessas enzimas digestivas. Um exemplo que a gente tem, catalase. Catalase digere carboidratos, né? Então ela vai estar lá específica para isso. Elas são produzidas aonde? No retículo endoplasmático rugoso. Também produzem proteínas estruturais nas biomembranas e nas enzimas lisossômicas, que é a digestão intracelular. Então, dentro da própria célula, o exemplo que eu dei ali em cima do glóbulo branco, ele vai ser bem usado nessa função aqui, tá bom? Retículo endoplasmático liso, agora. O retículo endoplasmático liso, ele sintetiza lipídios, ácidos graxos, né? Ou fosfolipídios, que é o que produz ali, que é o que compõe a membrana plasmática, e esteroides, né? Como a gente viu que no nosso caso a gente tem alguns esteroides, progesterona, estrógeno, né? Que são sintetizados por lipídios.
As funções são variadas, né? O exemplo que a gente tem aqui é na célula hepática, que é a inativação de substâncias tóxicas, como medicamentos, sedativos, álcool, drogas. Os óvulos e espermatozoides, né? Que são aqui a produção desses hormônios sexuais, que é o estradiol, a progesterona e o estrógeno. E também as células musculares, que é o armazenamento de cálcio para contração muscular. Então, isso é função do retículo endoplasmático liso. Complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele é uma bolsa membranosa achatada, são bem compactadinhas, tá? Formam uma cisterna, é como se eu pegasse uma sacolinha e dobrasse várias vezes. Elas são empilhadas uma em cima da outra, olha, a gente consegue observar na imagem real e também aqui no desenho, né? E o complexo de Golgi, ele tem como função a secreção celular, ou seja, ele retira muitas das proteínas e lipídios produzidas pelos retículos, né, endoplasmáticos, e empacota em vesículas e modifica-as quimicamente, para depois serem liberadas no citoplasma ou para fora da célula, tá bom? Um exemplo que a gente tem aqui, olha, as enzimas que são produzidas, né, pelo retículo endoplasmático liso, elas passam pelo complexo de Golgi e depois são liberadas no túbulo digestório, tá bom? Assim como no trato respiratório ou os hormônios. São substâncias de reserva também, tá? São empacotadas ali no retículo endoplasmático, são produzidas pelo retículo endoplasmático e empacotadas no complexo de Golgi. Isso nas plantas, né? No nosso caso, a gente só armazena glicogênio e gordura. Então, aqui tem os desenhos, né? Que a gente consegue observar como que ocorre essa secreção, tá? Elas são formadas vesículazinhas e depois vão até a parte ali onde eu tenho a membrana plasmática e são liberadas, né? São excretadas, tá? Então, o complexo de Golgi sintetiza carboidratos e produz lisossomos, tá? Os lisossomos que são responsáveis pela digestão intracelular. Origina o acrossomo do espermatozoide, tá? Então, esse espermatozoide, ele tem aquele desenho, e em cima ele tem uma cápsulazinha assim que protege. Aquilo lá é chamado acrossomo, ela é uma cápsula de enzima digestiva. O acrossomo, ele é usado para digerir a parede do óvulo, para que o espermatozoide consiga liberar o seu material genético lá dentro. E isso durante o processo de fecundação, tá? Aqui, olha, o acrossoma, a cabecinha aqui do espermatozoide, né? Então, o que entra dentro do óvulo é só o núcleo, né? O núcleo é que consegue romper tudo ali e entrar. Os lisossomos, né, que são vesículas membranosas produzidas pelos complexos de Golgi, tá? Lise indica quebra, então realiza a digestão intracelular. Então, quando o glóbulo branco ele captura um elemento estranho, ele vai englobar esse elemento estranho e lá dentro vai formar uma vesícula, uma bolsinha, tipo uma bolsa de ar, e lá vão entrar vários lisossomos para fazer essa digestão intracelular também, tá? O lisossomo primário, ele está relacionado à atividade de digestão, e o lisossomo secundário, ele vai formar essas vesículas, tá? Para fazer essa digestão. Então, aqui a gente tem o desenho, tanto do primário quanto do secundário, tá? O primário, ele vai agir sozinho. A função autofágica, essa é bem interessante. Então, olha só, quando a gente fala de função autofágica, a gente está relacionando isso a, por exemplo, a digestão de partes desgastadas da própria célula, tá? O exemplo que a gente tem aqui, olha só, é do girino. Então, o girininho, ele tem o rabinho,
né? Quando ele não, aí vai surgindo as pernas, né? E o que acontece? Os lisossomos, eles vão degradar esse rabinho, né? Vão digerindo pouco a pouco até que o sapo perca o seu rabo, tá? Isso porque isso é uma função autofágica, ou seja, ó, a organela velha ocorre a regressão da cauda do girino. Então vai degradando aquela parte lá, tá? Até que o girino não tenha mais cauda nenhuma. Então aqui a gente consegue ver um processo, né, de digestão, tá? Intracelular, olha só, estão chegando aqui e digerindo essa parte, né? O fagossomo vai ser algo que foi fagocitado, né? Foi englobado pela célula e precisa ser eliminado. E isso vai formar um lisossomo secundário, que é uma bolsa onde vai eliminar esse resto aqui, ó. E também tem a função heterofágica, que é a digestão de materiais capturados, que foi o que eu expliquei ali em cima agora. Ou seja, se a célula, o glóbulo branco, vamos supor, o glóbulo branco tá aqui, ó, nessa mucosa respiratória. Agora tá começando a época de poeira, a gente aspira essa poeira. O glóbulo branco vai fazer o quê? Vai pegar isso aqui, ó, vai englobar, vai ser fagocitado, né? E isso vai ser digerido ali pelos lisossomos e depois vai ser liberado. Se não apresenta mais problema, ele vai ser liberado e a gente excreta isso, né? Seja se for uma gripe pelo catarro ou essas secreçõezinhas que saem do nosso nariz e tudo mais. Isso é o que? É a excreção daquele elemento que já foi eliminado. Aqui tem a mesma característica, né, que eu já tinha falado para vocês. E aqui eu tenho os peroxissomos, que são bolsas, né, membranosas, que contêm enzimas. Então, oxidase, por exemplo, que utiliza o oxigênio para oxidar substâncias orgânicas, tá? E a catalase, que transforma, né, água oxigenada em água e oxigênio, tá? Então, ela vai acelerar esse processo dentro do corpo. Então, peroxissomos, eles são bolsas que vão acelerar o processo, né, de transformação de uma substância dentro do nosso corpo, dentro das nossas células, tá? Então, eles oxidam os ácidos graxos, né? Eles vão derreter esse ácido graxo para serem utilizados na respiração celular e síntese de outros compostos. Então, essa gordura, ela vai ser quebrada e vai ser encaminhada para outra função, por exemplo, produção de hormônios. São abundantes nas células do fígado e do rins, tá? Dos rins também. Por quê? Porque lá ocorre a desintoxicação celular, então é necessário isso. E depois o que são feitas? Essas substâncias oxidadas, elas são jogadas no sangue e depois são eliminadas. No caso dos rins, pelas urinas, no caso do fígado, pelas fezes, né? Que os medicamentos, vamos supor, a gente ingere muito medicamento. Isso é degradado lá no fígado, vai tudo pro nosso fígado. Esse fígado, ele separa tudo ali, ele já faz esse processo aí de catalase, né, de acelerar essa quebra, né, e aí ele joga tudo isso na corrente sanguínea ou vai degradando, eliminando ali, isso é eliminado pelas fezes ou pelas urinas, ou pela urina, tá bom? Então aqui o fígado ele usa os sais, os ácidos biliares, né, os sais biliares. Os centríolos. Os centríolos, eles são um conjunto, né, que vão de 9 centríolos, 9 conjuntos de 3 centríolos de proteínas que vão auxiliar na divisão celular, tá bom? Isso quando a gente for ver mitose e meiose, a gente consegue identificar aqui, ó. Então, eles participam formando os fusos, né, mitóticos ou meióticos, né? Depende do tipo de divisão celular que a gente vai ter. Então, aqui, eles vão estar nessas pontinhas aqui, ó, nessa imagem, né? Ficou muito bom aqui essa anáfase, né? Uma fase de divisão chamada anáfase. Então, eles originam
os cílios e flagelos, né? Então, se a gente for pensar aqui no espermatozoide, eles são flagelados, eles têm um flagelinho ali para nadar até o óvulo, então eles são de origem dos centríolos. Os protozoários também, tá? Algas também, né? Plantas também, né? Que possuem o gameta masculino com flagelo, tá? E as células aqui da traqueia. Então, aqui na traqueia, a gente tem células ciliadas e elas fazem o movimento. É isso que faz com que a gente excrete, né? A catar quando você tá gripado, né? Então, elas vão empurrar isso aqui pra cima, tá? Então, aqui no nosso túbulo respiratório. As mitocôndrias, né? As mitocôndrias são interessantes. Domingo passado foi Dia das Mães. Eu não sei se todos conseguiram observar isso aí, mas às vezes no Facebook fala assim: obrigado, mãe, por ter me dado a minha mitocôndria. A mitocôndria ela é passada de mãe para filhos. O pai não passa a mitocôndria para os filhos. Então, todas as mitocôndrias que nós temos são originadas das nossas mães, que são originadas das mães delas, das mães delas, mãe delas, mãe delas, mãe delas. Então, isso é o DNA, tem um DNA dentro da mitocôndria. Aí consegue falar, eles fazem estudos e conseguem observar se nós somos filhos todos da mesma mãe Eva, né? Aquela mulher que surgiu na África e teve filhos e tal. Então, isso consegue rastrear a nossa mitocôndria, tá bom? Então, é uma organela bastante importante, ela possui 2 membranas e ela apresenta, olha só, DNA, RNA e ribossomos, tá? Então, tudo isso eu tenho dentro dela. Ela realiza a respiração celular, ou seja, produção de energia, ATP. Libera, né? Ela absorve o oxigênio e libera CO2 e água. Esse processo a gente vai ver depois, né? Aqui é o que eu falei, a gente herda as nossas mitocôndrias das nossas mães. Aqui voltou um pouquinho, vamos voltar. Eu vou parar aqui na mitocôndria, tá? E depois, na próxima aula, a gente vai ver sobre as células vegetais, tá bom? Então, vocês viram o vídeo, agora vocês vão fazer a atividade que está relacionada a isso que eu expliquei hoje, tá bom? Tchau, tchau, beijo.